Uma boa tarde a todos vocês, sejam bem-vindos mais uma vez aqui. Pessoal de casa também que nos acompanha pela internet também. Nós, hoje, no Evangelho segundo o Espiritismo, a atividade essa de Doutrina e Paz será abordado pelo nosso amigo José, o capítulo 11º, Amar ao próximo como a si mesmo. A gente sempre procura recordar que, sendo uma atividade sequencial, vocês podem encontrar, quem é de casa, aí no nosso canal, no YouTube ou no Facebook, a sequência de todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Assim como vocês que estão aqui nos acompanham, a gente sempre frisa a necessidade de ampliar o entendimento. Uma atividade só, ela pode nos motivar, nos esclarecer, mas a gente tem que ampliar o entendimento. O entendimento, ele é encadeado. Existe toda uma sequência lógica para nos fazer entender o sentido da vida e o nosso papel dentro dela. Tá? Aí quem tiver interesse em outras atividades, pode nos procurar para atividades de estudo. Né? Começou um grupo novo agora de estudo do Livro dos Espíritos, que é num outro dia da semana, onde vocês têm a oportunidade de interagir, né? De se apropriar do conteúdo que o Espiritismo propõe como entendimento da vida. Então, basta vocês nos procurarem. Né? Vocês têm contato aí pela internet na nossa página, tem link ali para vocês entrarem em contato. Vocês aqui presentes também podem nos procurar, certo? A gente também indica que quem está passando por problemas, quem está em busca de respostas, né, além de fazer um autoenquadramento do conteúdo da proposta do Evangelho de hoje, você pode separar na sua casa uma jarra com água, um copo com uma água filtrada ou fervida, e deixe aí, fique junto de você, né, durante a atividade, e depois você pode estar ingerindo ela, porque ela tem a capacidade de reter fluidos, energias, digamos assim, só para ilustrar, e isso proporcionando um refazimento, um bem-estar segundo as necessidades e os merecimentos de cada um. Tá? Então, procurem nesse momento todos nós se recolher intimamente, prestar atenção, não se deixem, se fixem à natureza do conteúdo, não se deixem tumultuar por nenhum tipo de situação externa e que a gente consiga fazer um bom proveito e encontre as motivações e as certezas para lá fora, no dia a dia, a gente conseguir trilhar um novo caminho. Com a palavra, José. Boa tarde a vocês que se encontram aqui, boa tarde ao pessoal de casa que nos acompanha. Eu estava aqui em preparação para a atividade, introjetando, entrando em relação com o mundo espiritual, e me dando conta que a gente deveria refletir muito mais a respeito de tudo isso, já que, inclusive, o assunto de hoje é a base do cristianismo. A base do cristianismo, onde todo o cristianismo está alicerçado, é o capítulo de hoje. E nós, muitas vezes por hábito ancestral, a gente vem nesses processos de relação com essa busca de entendimento. A humanidade faz isso, os processos religiosos surgiram por causa disso. E eles foram sendo engessados, eles foram sendo dogmatizados, eles foram sendo introduzidos escrituras litúrgicas, que a forma, muitas vezes, substitui o fundamento. Infelizmente, muitas vezes, a gente, dentro do próprio movimento espírita, onde isso não deveria existir, por ser eminentemente reflexivo, é uma doutrina que nos chama a atenção a necessidade de pensar. Mas pensar mesmo. Pensar com responsabilidade, com profundidade. Comparar os ensinamentos com as situações da vida do dia a dia, conosco, principalmente. Normalmente a gente transforma isso em um hábito. E já há velhas tendências de velhos processos religiosos já vividos ao longo do tempo, em vidas sucessivas, embutidos dentro de nós, nos geram novamente essa estagnação fria.
que não nos permite ter a intensidade da vivência necessária ao grande sentido e ao grande valor que tudo isso representa. Se a gente pensar no capítulo da semana passada, para quem não esteve aqui, até uma rememoração para entender essa sequência de entendimento, lá é dito que um dos valores de desenvolvimento, de plenitude do ser, uma aventura, né? A palavra aventura representa isso, um estado de plenitude. Então, bem-aventurados, aqueles que têm ventura nesse estado do bem, uma delas é a capacidade que o indivíduo tem de lidar com a adversidade alheia. Quando ele não é mais afetado por essa adversidade alheia, quando ele compreende o que isso representa, que é uma carência, é um conflito, é uma dificuldade que alguém é portador, e que ele expressa toda aquela estrutura interna ainda conturbada, ainda imatura, ainda insegura, por isso competitiva, né? Quando ele entende tudo isso, porque ele já não tem mais isso, porque ele já não se encontra mais nesse estado, ele não é mais litigioso, ele não é mais inseguro, ele não tem a necessidade contínua da posse, em todos os sentidos, materiais ou emocionais. Quando ele não precisa ser amado, como nos ensinava Francisco, né? Que era preferível dar do que receber. Quando ele desenvolve esse estado interior, ele aprende a relevar os conflitos alheios, educando-os. Então, no capítulo, o título de capítulo é Bem-aventurados misericordiosos. E misericórdia é exatamente isso. Misericórdia é a expressão da vida. Porque Deus nos oferece a vida, apesar de todos os nossos enganos, os nossos conflitos, os danos que a gente produz sobre nós mesmos e sobre os demais, manifestando exatamente essas coisas que existem dentro de nós. É a base do capítulo de hoje. Vocês vão ver que a relação é essa. Quando a gente aprende a desenvolver tudo isso, a gente olha alguém com a mesma visão da frase de Jesus na cruz. Perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não fariam. Ninguém, em sã consciência, a não ser dentro de uma cegueira, cultua esses estados dentro de si, que se reflete no seu comportamento e nas suas associações. Nós estamos vivendo um período, todos os processos religiosos, mesmo os sobrenaturais, sempre falaram desses momentos que um dia chegaram à humanidade. Nós pegarmos lá os Incas, o calendário chinês, que fala da era de Aquários. Se nós olharmos as tradições cristãs, de todas as ordens, se nós olharmos o budismo, todos eles falam, evidentemente, com interpretações de forma variada, mas dentro de um mesmo fundamento, dessas ocorrências. Inclusive, Jesus fala muito claro a respeito disso em Marcos 24. Lá dentro da Bíblia, foi acrescentado um título, Discurso Escatológico. Escatológico representa a palavra, a ideia daquilo que tem a ver com o futuro. Então, o discurso sobre o futuro. E ele fala exatamente que o amadurecimento da sociedade humana, dos espíritos dentro do tempo, é feito exatamente por um processo de conturbação, porque a conturbação existe dentro deles. Mas que a conturbação também é o remédio, porque ela, por estar em primeiro lugar dentro do ser, repercute nele e faz com que ele mesmo, dentro dos seus ilusões, dos seus enganos, colhendo-a, porque a nutre, venha a aprender a sua condição nociva. E quando esse estado de consciência é atingido, essa maturidade é desenvolvida, de dentro para fora, nós não podemos, não conseguimos mais ser desta maneira. Ele definiu muito bem isso, ele disse, quando virdes a iniquidade, se nós pegarmos um dicionário e olharmos o que representa a palavra iniquidade é uma coisa fora de propósito, fora de sentido. Não tem razão de ser. Então, quando a gente vê
algo desse tipo, é uma coisa que é dantesca, e é dantesca por causa do desenvolvimento da compreensão e dos valores, essa própria coisa, por ser dantesca, repercute na nossa resistência interna em querer mantê-la, começa a martelar, porque não pode mais ser sustentada, porque é filha do primitivismo, e faz com que a gente tenha a necessidade natural, espontânea, interna de transformação. Como tudo isso não acontece no mesmo momento, no mesmo ponto em todas as criaturas, esse processo coletivo que tem por fora o individual vai se desenvolvendo ao longo do tempo, dando sinais inequívocos das suas ocorrências. Então, em função dos progressos desenvolvidos por todos nós, na nossa capacidade de desenvolvimento, as ciências de todos os tipos, os conceitos da sociologia, o avanço na investigação do psiquismo do ser, tem nos conduzido necessariamente a essas reflexões mais profundas. Mas como nós somos seres ainda inerciais, quer dizer, o que é? A gente ainda tem um impulso, uma tendência ainda subsistente do primitivismo do qual nós somos origem, existe um grande duelo dentro de nós entre esse ego, essa figura que a psicologia desenvolveu, nos explicando os automatismos materiais oriundos dos instintos de sobrevivência e de reprodução, e que lutam para manter a criatura presa à matéria, porque nos estágios anteriores a condição encarnada era extremamente necessária como experiência concreta, positiva do entendimento. Então, na infância do desenvolvimento do espírito imortal sobre o planeta, o comportamento ainda agressivo, natural, levou necessariamente dentro dos séculos ao seu amadurecimento. E hoje, nos momentos que nós estamos vivendo, é uma dicotomia o nosso comportamento. Já que ao mesmo tempo nós falamos em respeito, em ir na direção do reino animal, de, na realidade, conseguir conviver com as diferenças, temos esse discurso, mas não temos esse comportamento. A ideia a ser desenvolvida já floresce no nosso entendimento, mas o nosso comportamento não é dessa ordem. Se nós olharmos a nossa sociedade vigente no mundo e no Brasil, não há dúvida sobre o que eu estou falando. Não deveriam existir mais guerras de nenhum tipo, já que a condição do ser de pensar, de conversar, de se aproximar, deveria estar num estágio superior. E isso nasce, evidentemente, na relação imediata da experiência mais concreta que nós temos, que é a família, que é o seio da sociedade, como nós a conhecemos, como ela foi construída e como ela é mantida. E essa estrutura está ameaçada nos seus critérios. Nós não víamos essas situações há muito tempo. As notícias espirituais que têm chegado, o Chico falava muito a respeito disso, refletindo exatamente essa orientação de Jesus, nos dizendo que esses horrores iriam vir. E que se não fosse por aqueles que não são assim, que na realidade vivem e exemplificam o valor, a validade e a constância desse equilíbrio, as experiências decorrentes do próprio desequilíbrio seriam muito mais agudas. Jesus falava a respeito dos eleitos, que na realidade representam de forma clara, através da sua experiência, a validade desses conceitos. Então, a misericórdia, em resumo, é dar para alguém que aparentemente não merece,
mas que no fundo necessita, pelo conflito que é portador, sem conivência, sem passar o pano por cima, né, como diz a expressão popular, mas também sem o extremo oposto, que é a agressividade, a competição, a luta, a oportunidade de se recuperar. Então, de uma forma mais simples ainda, para se tornar mais claro, se alguém está em conflito e nós instigarmos, debatermos no sentido do mesmo conteúdo, com a mesma agressividade, o que se estabelece? O que nós estamos vendo na nossa sociedade? A condição irraciva. Cada um fica com a sua verdade, não pensa no que está sendo argumentado, e se não pensa no que está sendo argumentado, não tem capacidade de discernimento. É um fanatismo cego. Vocês notem que isso é um absurdo. Nós estamos vivendo isso agora à beira de um holocausto nuclear, que pode ser deflagrado a qualquer momento se uma das partes envolvidas, por uma questão de falta de perspectiva, resolver agir assim. O que isso irá produzir sobre a estrutura do planeta? Então notem que a gente não para um pouquinho e pondera sobre a gravidade do momento. E é um momento grave na história da humanidade, muito grave. Não somente por causa da guerra, mas pela convulsão social, que é a base de todas as guerras. Porque todas as guerras nascem dos conflitos entre criaturas, entre povos. E as nações se dividem também por causa disso. Então, isso é uma realidade concreta? É. E isso é o oposto do capítulo de hoje, que é a base de tudo, que é a base da vida, é a base da natureza, é a base da criação. A criação é pautada em equilíbrio, em harmonia. Se nós olharmos e nós investigamos isso através do desenvolvimento da nossa observação, que forma todas as ciências conhecidas, o que nós descobrimos? Que a natureza, que a criação é assim. Se nós pararmos para pensar, e isso está lá dentro do Livro dos Espíritos, que fala, o título é Lei de Destruição, na terceira parte do Livro dos Espíritos, que nesse momento que nós estamos aqui conversando, milhões, se não dizer bilhões de estrelas estão chegando na fase final da sua existência, se desmanchando e criando o que se chama depois de buraco negro, que serve como um renovador, e ao mesmo tempo, nesse mesmo instante, bilhões de estrelas estão sendo criadas na expansão do universo que não para. Se nós parássemos para pensar tudo isso, a realidade palpável que a ciência nos traz, e que a gente muitas vezes não dá bola para tudo isso, isso mostra a renovação constante, implementada pela causa primária de tudo isso, que nós botamos sobre o nome da palavra Deus. E é disso que Jesus nos fala. E é disso que todos os processos religiosos, evidentemente, estruturados ainda na sua visão humana, têm tentado nos explicar a respeito da vida. O conteúdo do capítulo de hoje é a base do cristianismo, eu já disse para vocês no início. E é quando Jesus, falando ao povo hebreu, que tinha a estrutura baseada na sua sociedade, na estrutura de Moisés, que nós conhecemos através do Antigo Testamento que tem na Bíblia. O Antigo Testamento que vocês tanto ouvem falar é exatamente os 5 livros escritos por Moisés e que era a base da sociedade hebraica. E os demais elementos que depois de Moisés, num ciclo de quase 1800 anos, vieram a falar sobre esses conteúdos, que são conhecidos como profetas. E que tem vários livros dentro da Bíblia, já que a Bíblia é um conjunto de livros, onde eles falam a respeito do entendimento da estrutura da lei mosaica. As igrejas evangélicas basicamente funcionam em cima desse conteúdo. Jesus vem nesse momento, 2000 anos depois, e diz para o povo hebreu:
O que eu trago para vocês substitui tudo isso. O que eu vou dizer para vocês agora é o resumo essencial, estrutural de tudo isso, que é a ideia de Deus. E eu, para não fugir à natureza original do texto, eu vou ler para vocês. Diz assim, os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca dos saduceus, são segmentos da sociedade hebraica. Fariseus eram aqueles que estudavam a lei e faziam política em cima dessa lei. Se vocês pegarem e forem pesquisar, vocês vão ver que isso é uma realidade. E os saduceus eram os materialistas da época, porque havia segmentos de comportamento dentro da sociedade hebraica. Então, se reuniram, e um deles, que era especialista, que era doutor da lei mosaica, para tentar lhe colocar em contradição, propôs-lhe esta questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Nós sabemos que a lei mosaica, o famoso 10 mandamentos, tem 10 itens. E se nós formos olharmos, nós vamos ver que, tirando fundamentalmente o primeiro, os demais são reguladores de comportamento. O que é isso? É alguma coisa que é colocada para alguém. Vou citar um exemplo, a gente faz isso com as crianças. Com as crianças a gente diz para elas assim, tenta explicar, mas elas não compreendem. Aí a gente diz para ele, tens que ser assim. Essa condição que é colocada pela irascibilidade infantil vai fazer que, pelo hábito da criança no seu desenvolvimento, ela adquira um comportamento mais controlado. Depois ela vira um adolescente, começa a ter capacidade de pensar mais profundamente, aí começa a vir a necessidade de maior argumentação. Mas notem que se nós não fizermos isso nessa primeira infância, onde esses impulsos e essas tendências são dominantes, ela se tornará efetivamente um jovem problema. Porque não teve o curso da sua formação inicial muito bem orientado. Por isso que nós temos tantos problemas dentro da sociedade humana na atualidade. Vocês notem que, de uma forma geral, os jovens estão em enorme conflito, em enorme convulsão. Isso é uma realidade palpável, mensurável. Isso é fruto de quê? Da ausência desse processo de melhor orientação, nessa primeira fase infantil. Então notem que esse processo inicial, ele, em função da ausência de capacidade maior de reflexão, ele tem que ser colocado como uma norma. Foi o que Moisés fez com o povo hebreu, quando disse, olha, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo, seu burro, seu servo, né? E aí as demais, todas as situações. O que ele estava tentando fazer com aquilo? Regular o comportamento civil. Ele rotulou aquilo como uma lei divina para que o indivíduo observasse, fizesse e não contestasse. Ao longo do tempo, ao longo das vidas sucessivas, fazendo aquele tipo de coisa, o primitivismo foi sendo tolhido. E o ser foi amadurecendo dentro do tempo. Isso é muito bem explicado no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, num ciclo de 1800, 2000 anos, de repetição desses conceitos com o aparecimento dos demais profetas que foram ajudando nesse desenvolvimento, aparece Jesus na época em que nós já tínhamos, porque éramos nós que estávamos lá na sociedade humana de uma forma geral, um amadurecimento para poder dar um segundo grande passo. Não mais externamente, mas internamente. O fariseu está criando uma armadilha, porque se Jesus diz, essa lei é mais importante do que aquela, eles diriam, tu estás contestando a lei mosaica? Era essa a intenção. Vocês sabem que até hoje o povo israelita tem ainda por fundamento a lei mosaica. Eles não reconhecem Jesus. Por quê?
porque essa ideia ainda é vigente. Mas seguindo, mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. Que é, se a gente for ler lá dentro do conceito hebraico, é parecido com o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, que é semelhante a estes, que dá meio de nós entendermos esse sentido. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Que é a frase, título do capítulo. Toda a lei mosaica e os profetas, que são os profetas que aparecem nos livros dentro da Bíblia, se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, de 34 a 40. Ainda em Mateus, ele explica mais uma vez isso. De 7 a 12, fazeis aos homens tudo o que quereríeis que eles vos façam, pois é nisso que consiste a lei e os profetas. E ainda em Lucas, a mesma coisa, tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Então, o que ele está nos ensinando? Não mais de uma forma por troca, porque nós temos dentro dos conceitos religiosos tradicionais isso. Nós vamos para as cerimônias, para as coisas todas, para conseguir um terreninho no céu, né? A expressão, algo desse tipo. A gente faz alguma coisa com interesse de um retorno. Vocês notem que os processos religiosos, todos eles têm oferendas. A gente acende uma vela, a gente dá alguma coisa, a gente faz aquilo. Nos cultos afro-brasileiros se coloca as coisas no meio da rua. Por quê? Porque a gente tem ainda essa ideia de troca. Muitas vezes a gente vem no centro espírita cheio dessas ideias. Eu vou lá tomar um passe para que eu ganhe alguma coisa em função da minha necessidade. Os espíritos têm que me ajudar. E o que os espíritos nos ensinaram através da doutrina espírita e nos referendam ao longo dos trabalhos mediúnicos? Uma frase de Jesus: que a cada um segundo suas obras. Que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. Que aquilo que a gente desenvolve nos é característico. Quem semeia sarças não colhe trigo. Todos vocês já ouviram isso, mas nunca pararam para pensar. O que eu planto é o que está dentro de mim. Se eu planto desequilíbrio, é porque o desequilíbrio está dentro de mim. Fruto de quê? Da onde nasce esse desequilíbrio? Se não das minhas escolhas. E essas escolhas equivocadas dentro do tempo produzem problema. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os aflitos. Que nos detalha tudo isso. Nos explica, em miúde, as origens de causas anteriores, das vidas passadas, das situações do presente, das nossas escolhas. Nos fala lá em motivos de resignação, no sentido da gente entender o sentido de tudo isso, e que existe uma justiça divina, educativa sobre todos os nós. Então Jesus nos chamava a atenção de que o curso da vida, como ela é regida, como ela foi construída, porque a expressão de Deus é o equilíbrio. Nós somos produto dessa lei divina. Quem nos criou com uma natureza que é o espírito consciencial. Esse é o termo. O espírito é um ser consciencial. É um ser que se desenvolve na direção da sua plenitude, na sua capacidade profunda de refletir e de se harmonizar. A psicologia chama de consciência o termo esse, e esse é o termo exato. Então nós vivemos um conflito no momento entre esse ego que eu falei para vocês e essa consciência florescente. Entram em conflito porque têm naturezas distintas, buscam coisas distintas. Enquanto o ego é material, é o aqui e agora, a consciência nos fala que nós não somos seres finitos, mas somos seres infinitos decorrentes de nós mesmos. E Jesus chamava necessariamente a necessidade do desenvolvimento dessa relação. Amar ao próximo, mas amar a si mesmo. O que é amar a si mesmo? A gente acha que amar, eu me amo
é porque eu faço todas as minhas vontades, independente dos demais. Ou, não, mas não é só para mim, não, é as minhas extensões. É o meu filho, a minha casa, as minhas coisas, extensão do meu eu. Né? Passando muitas vezes por cima dos demais, em competição com os demais. E os demais, dentro do mesmo princípio, agindo da mesma natureza. Gera-se o quê? Uma sociedade que nós estamos vivendo, polarizada. Aonde que existe justiça? Quando eu sou passional, e nós somos seres passionais, eu sou injusto. Eu passo a mão por cima dos meus, justifico e mantenho eles em erro, em ignorância e em desequilíbrio. Porque eu também estou em desequilíbrio. Porque eu sou passional. O que isso gera? Uma sociedade passionalizada. Como há grupos dentro da sociedade, começando nas famílias, o que a gente faz? Compete. E aí o que nós temos? Tudo que vocês se dão conta. Vou dar um exemplo notório para vocês como nós somos assim. O meu filho, eu vou fazer um concurso. Tem determinado número de vagas. O número de vagas é sempre menor que a quantidade de candidatos. O que eu faço? Promessa, rezo para passar no concurso. Vocês imaginem, vamos nos inverter, vamos nos colocar no papel de Deus. Deus está ouvindo aquelas súplicas, aqueles pedidos. O que ele vai fazer? Escolher A em função de B? Ele vai escolher A porque é católico, porque é protestante, porque é espírita, porque é budista, porque é umbandista? Pensem. Mas nós fizemos isso. Nós agimos assim. Nós vamos lá, e se nós somos católicos, nós colocamos uma vela acesa, e nós olhamos e pedimos fervorosamente. Se nós somos espíritas, nós viemos do centro espírita, e dentro dos conceitos de uma sociedade, nós queremos entrar em relação com os espíritos superiores, e queremos que eles façam por nós o que nós não fazemos por nós. Porque nós não fazemos essas escolhas. Se nós somos budistas, nós vivemos em função de mantra, de uma disciplina externa que nos afasta do contato com o nocivo, com o desequilibrado, que precisa de misericórdia e de exemplo. Vocês pensem, Jesus fugiu, se isolou do erro dos fariseus ou de quem quer que seja? Nunca. Nunca, jamais. O que a gente faz no centro espírita? Combate os espíritos inferiores? Não. Ao contrário. Educa-os. Moralização é isso. De que maneira? Com palavras? Não. Com vida. Com exemplo. Por isso que quem não é os valores dentro de uma instituição espírita não consegue fazer nada. Eu estou sendo objetivo com vocês. Porque diferente dos processos religiosos, dentro da doutrina espírita não há corporativismo. Jesus nos ensinou que o sim é sim e o não é não. Não tem mais ou menos. E nós deveríamos pensar muito sobre isso. Essa segurança interna, como eu disse no início para vocês, que não necessita de competir, de ter um lugar de destaque, porque senão não se sente alguém. Vocês notem, as nossas ferramentas de mídia social, de relação, são tudo baseadas nisso. Pense se vocês não são assim. Vocês não colocam lá no Facebook uma citação. Como eu tenho visto, assim, citação do Chico Xavier, todo mundo se diz espírita. Daí você vai ver no dia a dia, nas escolhas dessas pessoas. Não tem nada de fundamento espírita, nada. Mas como é fácil citar, como é bonito dizer alguma coisa que tem origem de alguém que é a nobreza em pessoa, como se isso me dotasse daquela capacidade, como se eu copiasse uma frase e colasse lá, isso me tornasse aquilo, o adepto daquilo. Isso é dominante, criando uma sociedade utópica. É utopismo mesmo. E a minha invenção? Não, Jesus disse que seria assim.
nos mostrou que seria dessa maneira. E nós vemos na prática mediúnica. Porque nós temos prática mediúnica, e sem prática mediúnica a gente não pode aferir essas coisas todas. A manifestação dos espíritos. O momento que nós estamos vivendo é um momento ímpar, dentro lá da prática mediúnica. A demanda de espíritos que vem em função do arrependimento, de busca de socorro, é enorme. E eles canalizam o seu direcionamento somente para aqueles que vivem os valores. Não adianta a gente mudar de voz, ou participar de alguma coisa, ou ser passista, ou estar integrado numa sociedade, para isso acontecer. A gente vê isso na prática, eu estou dizendo para vocês, isso é real, está acontecendo. E os próprios espíritos, que são contrários, organizadores de tudo isso, estão cada vez mais acanhados perante essas situações. E, na realidade, mais atuantes perante sobre aqueles que simplesmente vêm, mas não se transformam. Isso é uma realidade para quem está aqui dentro da instituição, para quem vive isso, que participa, isso está se tornando muito marcante. E isso foi definido ao longo dos anos anteriores todos, que seria assim. Que seria dessa maneira. Que, como dizia Jesus, o joio seria separado do trigo. E é justamente o que está acontecendo. Por quê? Para se ser espírito, o fundamento essencial é essa lei. Se eu vou, na realidade, dar apenas do meu tempo, do meu momento, quando me é conveniente, nas melhores condições, não é uma troca? Eu quero ver na adversidade. Para vocês terem um exemplo, nós estamos agora entrando num novo ciclo de pandemia no planeta. Até fevereiro deve eclodir de novo a Covid com alta intensidade. Se vocês não sabem disso, se preparem, porque vai ser assim. O que vai se gerar? Novamente, o mesmo comportamento irracivo. O mesmo medo. Notem que isso ainda não foi superado. Novamente vai se produzir todas essas coisas, esse caos. E nós vamos estar numa situação muito pior. Porque o mundo da atualidade está em recessão econômica. Ou seja, se vocês olharem na Europa, além do problema do aquecimento lá, que lá é inverno rigoroso, que era feito por gás e não vem mais da Rússia, tem esse problema, tem o problema da alimentação, que está em recessão em todo o continente europeu, nos Estados Unidos a mesma coisa. E no Brasil, e vai se indo na mesma direção. Jesus falou a respeito disso. Ele disse que depois desses momentos todos viria a fome. O Divaldo Pereira Franco tem alertado que entre 2024 e 2026 vai haver um aumento violento de suicídios no planeta. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar. Por que isso vai acontecer? Pelo conflito, pela desesperança, pela falta de perspectiva, pela falta de entendimento, pela falta de estrutura interna. Vocês olhem as sequelas das pessoas terem ficado 2 anos dentro de casa sem estrutura, com medo, em pânico. Olhem o que está produzindo na nossa sociedade. Olhem o que vai vir. Notem que antes de 2024 vem o quê? 2023, que é o ano que nós estamos entrando, que nós vamos começar, e que é o ano que vai gerar todas essas situações que vão culminar com esses conflitos psicológicos totais em 2024. Se a gente junta tudo isso que está aparecendo dentro dos conceitos da vida com a manifestação geral dos espíritos que tem nos chamado a atenção reiteradamente ao longo dos anos para se preparar com isto, nós vamos entender toda essa situação. E todos nós vamos estar inseridos nisso. Vocês podem achar que é um discurso de tragédia, não, é um discurso de realidade. Das experiências agudas necessárias a um mundo novo. Ao mundo onde não haja mais essas polarizações, esses comportamentos desequilibrados que caracterizam a sociedade humana. E a depuração, como bem nos ensinou Jesus, vai vir pela experiência aguda, difícil, que é a única que nos chama a atenção
e que nos tira da nossa rotina, das nossas vidas. Pense se não é verdade o que eu estou dizendo para vocês. Pense que a gente tem uma maneira de ser e de viver, e a gente faz aquilo constantemente, ocupado com as nossas coisas, com as nossas situações, até que o problema bate à nossa porta. Quando isso acontece, a nossa vida muda. Nós somos forçados a mudanças. E essas mudanças nos levam a novos patamares. Isso é novo? Não, isso é muito antigo. As doenças de todos os tempos sempre produziram isso. Os conflitos de todas as ordens sempre produziram isso. Mais uma vez, a sociedade humana está colhendo necessariamente o seu próprio remédio amargo. Então, se nós, na realidade, nos comportássemos de uma outra maneira, o que é o capítulo da semana que vem? Se nós não tivéssemos esse antagonismo, esses conflitos conosco mesmo que se refletem na relação com os demais, se nós nos amássemos de verdade mais e fôssemos mais equilibrados, nós amaríamos os demais com a mesma intensidade. Exemplo notório de tantos ícones da sociedade humana, São Francisco é um deles. Se libertou de todas as injunções e amando a vida, amando o sistema, amando os animais, amando tudo, amava todas as criaturas. O Chico é um Francisco moderno, né? Por isso o Chico. Então nós deveríamos pensar muito sobre tudo isso. Principalmente para quem diz querer ser espírita. Que é um momento de definição e de exemplificação. Nunca Jesus precisou tanto de nós como está precisando. Nunca a demonstração inequívoca da coragem vai ser necessária. Bezerro de Menezes, na manifestação por Divaldo Pereira Franco, em 2019, quando da ocorrência da Covid, pela primeira vez, da Covid-19, nos fala, na sua manifestação, através do Divaldo, da necessidade de nós não fugirmos, de nós tomarmos as prevenções, mas, dizia ele lá, permanecermos na nossa atividade de trabalho. E nós, que fizemos isso na primeira situação, na segunda faremos isso ainda com muito maior égide. Nós poderemos ser forçados a fechar as portas externas, mas internamente a gente não fecha nunca. E se vocês tiverem problemas, todos vocês que estão presentes hoje aqui na sociedade, mas que nos seguem através da internet, vocês poderão vir aqui, porque nós estaremos aqui. Porque a nossa missão foi um compromisso assumido antes do nosso nascimento com a humanidade. E as luzes que nós temos a oportunidade de receber nos educaram para tal situação. Jesus nos orientou, dizendo: a quem muito foi dado, muito será pedido. Então, nessa tarde, tão amena e tão bonita, que a gente transforme as adversidades que existem dentro da vida numa condição amena, da brandura interna, da misericórdia, que vai na direção de todos os problemas sem medo, sem dificuldade, e brilha a luz fulgurante do chamamento da renovação. Que a gente pense no capítulo da semana que vem, durante a nossa semana, e tem por título: Amai os vossos inimigos. Só pode amar o inimigo quem não tem inimigos. Quem não vê no outro que o agride uma ameaça, um motivo de reação primitiva interna, que consegue, como disse Jesus, compreendê-los e ir na direção deles. E essa é a base que eu disse para vocês, é o que tem acontecido nos trabalhos mediúnicos. Os espíritos em conflito, em agressão, vendo o comportamento ao longo dos anos sucessivos, se convenceram, nesse momento de tanta conturbação, que isso é real e que isso é possível. E vem nessa direção, e como felicidade plena, desenvolvemos cada vez mais amigos nos inimigos que existem dentro da vida, construído por nós mesmos dentro do tempo. Que possamos, todos nós, nos relacionar com a vida dessa maneira e produzir em obras, não em palavras, aquilo que a doutrina nos ensina como fundamento estrito do nosso próprio coração. Que vocês todos, nessa tarde, possam ter tirado das minhas pobres palavras
algum processo de reflexão, de motivação e de transformação, para que os problemas que todos nós ainda temos nos eduquem para melhor. Muito bem. A gente se despede, então, do pessoal de casa que nos acompanha. Tá? Tenham todos uma boa semana e até a próxima atividade.